Olá! Nesse vídeo iremos discutir microeletrônica e microsistemas com ênfase nos processos subtrativos. Serão apresentados um comparativo entre os processos subtrativos e aditivos. Também falaremos sobre microusinagem em estado bruto, que inclui corrosão química com condicionamento isotrópico ou anisotrópico. Discutiremos também as técnicas conhecidas como Deep Reactive Ion Etching, gravação em fase seca com difluoreto de xenônio, além de outras técnicas subtrativas. Na imagem é possível visualizar os processos subtrativos e aditivos, assim como seus respectivos subprocessos. Percebe-se também que, apesar de possuírem subprocessos em comum, utilizam conceitos totalmente distintos. O processo subtrativo tem como objetivo a retirada de material e o processo aditivo tem como foco a deposição de material. Algumas definições que serão tratadas no decorrer desse vídeo. O conceito de etching pode ser entendido como gravação e bulk macromachining como microusinagem em estado bruto ou a granel. Os tipos de gravação podem ser químico-úmido, isotrópico ou anisotrópico, e também podem ser do tipo seco, isotrópico ou anisotrópico. A mais antiga tecnologia de microusinagem é conhecida como microusinagem a granel. Essa técnica envolve a remoção seletiva do material do substrato para a realização de componentes mecânicos miniaturizados. A microusinagem a granel pode ser realizada usando meios químicos ou físicos, sendo os meios químicos muito mais utilizados na indústria de memes. Uma técnica de microusinagem a granel amplamente utilizada é a corrosão química a úmido, que envolve a imersão de um substrato em uma solução de reagente químico, que irá condicionar as regiões expostas do substrato a uma taxa mensurável. O ataque químico é popular em MEMS porque tem como características uma taxa de corrosão muito alta e uma boa seletividade. Além disso, as taxas de corrosão e a seletividade podem ser modificadas. Isso pode ser feito através da modificação da composição química da solução de gravação, do ajuste da temperatura da solução de gravação, da modificação da concentração de dopante no substrato, ou modificando quais planos cristalográficos do substrato são expostos à solução de gravação. Existem dois tipos gerais de usinagem química úmida quando se trata de microusinagem a granel: o condicionamento úmido isotrópico e a corrosão por via úmida anisotrópica. Na corrosão úmida isotrópica, a taxa de corrosão não é dependente da orientação cristalográfica do substrato, e a gravação prossegue em todas as direções a taxas iguais, quando considerado condições ideais, é claro. Na prática, o ataque lateral é geralmente muito mais lento sem agitação, e, consequentemente, a corrosão úmida isotrópica é quase sempre realizada com agitação vigorosa da solução de corrosão. Os condicionadores úmidos anisotrópicos são muito mais utilizados para microusinagem de silício. A gravação anisotrópica a úmido envolve a imersão do substrato em uma solução química em que a taxa de ataque depende da orientação cristalográfica do substrato. O mecanismo pelo qual a gravação varia de acordo com os planos de cristal de silício é atribuído às diferentes configurações de ligação e densidade atômica que os diferentes planos expostos à solução de corrosão têm. Na imagem é possível visualizar as características do condicionamento isotrópico com e sem agitação. A taxa de ataque de algumas misturas isotrópicas é dependente da concentração de dopante do material do substrato. Por exemplo, a mistura comumente usada de ácido acético, ácido nítrico e ácido fluorídrico, na proporção de 8:3:1, irá gravar o silício altamente dopado a uma taxa de 50 a 200 microns por hora, mas grava material de silício levemente dopado a uma taxa 150 vezes menor. No entanto,
A seletividade da taxa de corrosão em relação à concentração de dopante é altamente dependente da mistura da solução. Qualquer processo de gravação requer um material de máscara. Preferencialmente procura-se materiais com uma alta seletividade em relação ao material do substrato. Materiais de mascaramento comuns para gravação no condicionamento isotrópico incluem dióxido de silício e nitreto de silício. O nitreto de silício tem uma taxa de corrosão muito menor em comparação com o dióxido de silício e, portanto, é mais frequentemente usado. A gravação química anisotrópica úmida é tipicamente descrita em termos de taxas de corrosão, de acordo com os diferentes planos cristalográficos, geralmente 100, 110 e 111. Em geral, a gravação anisotrópica de silício condensa mais lentamente ao longo dos planos 111 do que em todos os outros planos na rede cristalina, e a diferença na taxa de gravação entre as diferentes direções e diferentes planos cristalográficos pode ser até de 1000 para 1. Acredita-se que a razão para a menor velocidade de ataque nos planos 111 é que esses planos têm a maior densidade de átomos de silícios expostos na solução de corrosão, bem como 3 ligações de silício abaixo do plano, levando assim a uma certa quantidade de proteção química da superfície. A capacidade de delinear os diferentes planos de cristal da rede de silício na corrosão química anisotrópica permite a gravação em alta resolução e com controle dimensional razoável. Também proporciona a capacidade de processamento em frente e verso, para incorporar em estruturas autoisoladas em que apenas um lado é exposto ao ambiente. Isso ajuda no empacotamento do dispositivo e é muito útil para dispositivos MEMS expostos a ambientes hostis, como sensores de pressão e acelerômetros. A figura é uma ilustração de alguma das formas possíveis utilizando a gravação anisotrópica úmida. Ela inclui um poço trapezoidal invertido e piramidal. Observe que a forma do padrão de ataque é determinada principalmente pelos planos de erosão mais lentos. Aqui é possível ver uma foto do substrato de silício após uma gravação anisotrópica úmida. Para fazer a gravação anisotrópica úmida, é importante definir os padrões sobre o substrato, que são as áreas onde serão atacadas pela solução corrosiva. Um ataque úmido anisotrópico requer então a habilidade de proteger com sucesso certas áreas do substrato, deixando exposta a solução corrosiva somente as áreas de silício que são necessárias corroer, que vão ser retiradas. Consequentemente, um critério importante para o sucesso dessa técnica é a seleção de bons materiais para a máscara, considerando a solução corrosiva em silício, que é o KOH. Uma opção, a primeira que vem à cabeça, é o uso dos fotoresistes, pois imprime menos complexidade. Os padrões a serem microusinados já seriam facilmente definidos logo após o processo de fotolitografia. Porém, fotoresistes são inutilizáveis à solução corrosiva. São necessários, então, outros materiais, e os materiais mais utilizados para o substrato de silício são o nitreto de silício e o óxido de silício. Para o nitreto de silício, que é o mais comum utilizado como máscara, porque ele tem uma taxa de corrosão bem mais baixa comparada ao do silício. Então, ele pode facilmente proteger as regiões que são definidas sobre essa solução corrosiva. O outro material utilizado seria o óxido de silício, que também, por ter uma taxa mais baixa de corrosão comparada ao do silício, ele pode ser utilizado fácil como material de mascaramento, mas imprimindo mais cuidados do que o do nitreto, pois a taxa de corrosão dele é bem maior do que a do nitreto, o que faz que exija camadas bem mais espessas desse material como máscara. Além do nitreto e do óxido de silício,
é possível utilizar outros materiais, outros metais, como máscara. Geralmente são utilizados tântalo, ouro, cromo, prata e cobre, só que com outra solução corrosiva, o EDP. Também é utilizado alumínio, que se mantém em TMAH. Obviamente, para cada tipo de máscara, exige cuidados com a solução corrosiva e imprime vantagens e desvantagens que serão mostradas no slide a seguir. Aqui nesse slide, um quadro resumo relacionando, de maneira geral, as soluções corrosivas e seus prós e contras que condicionam a sua utilização. Para o EDP, o etileno-diamina pirocatenol, geralmente utilizado com máscaras metálicas, apesar de poder ser também utilizado com óxido e nitreto de silício. Ele tem como próton uma alta taxa de corrosão para o silício, exige uma boa seletividade para o óxido de silício e para o nitreto, que proporciona que eles também sejam utilizados como máscara, porém tem a desvantagem de ser uma substância perigosa e tóxica. Para o TMAH, o tetrametil hidróxido de amônio, existe uma boa seletividade entre os planos e uma boa seletividade para o óxido, a gente permite que ele também seja utilizado como máscara, mas tem como desvantagem que as taxas de corrosão são menores que as demais, tende a formar superfícies mais rugosas. Pela solução ser muito volátil, o processo de corrosão exige uma dificuldade de estabilizar a solução. Isso é uma grande desvantagem durante o processo de microusinagem. Para o KOH, o processo de corrosão bem conhecido e relativamente o mais barato entre os outros, também apresenta altas taxas de corrosão e é possível mascaramento com nitreto e com óxido. Tendo os devidos cuidados com óxido, os devidos cuidados relatados no slide anterior, que o óxido de silício tem uma taxa bem mais alta comparado com o do nitreto. Frequentemente, para a fabricação de dispositivos MEMS, é requerido construir membranas muito finas de silício. Como exemplo dessa necessidade de microusinagem são os sensores de pressão, onde uma membrana é posicionada sobre uma cavidade microusinada e a pressão é intuída pela deformação dessa película, como está representado no slide. Obviamente é crítico para a atuação do sensor e para a reprodutibilidade desse dispositivo que a espessura dessa membrana seja controlada, que é definida pela profundidade da cavidade, que é feita pela corrosão anisotrópica. Dessa forma, é crítico o controle da parada de corrosão anisotrópica nesse caso. O controle de parada, basicamente, é controlado por 3 critérios: por tempo, por seletividade e por parada eletroquímica. No controle de parada por tempo, a profundidade a ser corroída é definida pelo tempo que a peça a ser microusinada fica exposta à solução corrosiva. Essa técnica é muito utilizada pelo fato da sua simplicidade, porém são de mais difíceis de controle de taxa de corrosão, pois está exposta às várias variáveis, como a uniformidade da espessura da amostra, efeitos de difusão, efeito de carga, próprio envelhecimento da solução, modificações na preparação da superfície. Essas todas são variáveis que tornam disperso e diminui a reprodutibilidade da microusinagem quando a condição de parada é por tempo. Já uma outra técnica mais precisa utilizada seria a parada por seletividade, onde o substrato é especialmente modificado para definir o momento de cessar a corrosão. Um exemplo são as paradas por dopante, por exemplo, onde uma região é dopada e a profundidade de dopagem é que define a espessura da película, se compararmos ao exemplo do slide anterior, e, consequentemente, a profundidade da cavidade a ser microusinada, que como está representado nesse slide. Já no controle por parada eletroquímica, uma tensão de polarização pode atuar controlando a taxa de corrosão do substrato.
A tensão é aplicada entre o substrato e o eletrodo, proporcionando a formação de uma camada passivadora justamente naquela região exposta à solução corrosiva, como mostra no slide direito. Essa técnica propicia um controle bem mais preciso, camadas com maior reprodutibilidade, pelo fato de ter um controle melhor da taxa de corrosão. Porém, tem como desvantagem principal a complexidade do setup, como mostrado também no slide, o que implica uma maior dificuldade de se operar em larga escala. Eu sou Guilherme Silvano e vou falar sobre gravura íon-reativa, ou DRE. Esse processo é mais utilizado na fabricação de MEMS, porque ele consegue fazer buracos profundos no silício, chegando a centenas ou milhares de microns, com um ângulo de praticamente 90 graus. Outro mecanismo interessante é a passivação das paredes laterais. O dióxido de silício fluorado se origina do hexafluorido de enxofre com oxigênio e se condensa nas paredes laterais, protegendo contra étises desnecessários. Existem dois tipos de gravura de íon reativo, o criogênico e o Bosch. O criogênico esfria o wafer entre 110 graus negativos. Essa temperatura baixa diminui a reação química enquanto os íons são bombardeados periodicamente à superfície. O problema com esse método é que as máscaras padrões quebram quando não são expostas a essa temperatura extremamente baixa. O mais utilizado é o processo Bosch. Esse processo alterna rapidamente entre dois modos. O primeiro modo é o depósito de uma camada de passivador, octafluorociclobuteno, semelhante ao Teflon. O segundo modo são íons de hexafluorido de enxofre, lançados periodicamente na superfície. Cada fase dura alguns segundos. O Teflon protege bem o substrato contra étises indesejados, enquanto os íons colidem e atacam apenas as áreas desejadas. Temos um exemplo de um MEM fabricado com tecnologia DRE. Dá para ver que as paredes estão lisas e foi possível atingir profundidades grandes. Essa é uma seção transversal de um wafer, onde foi utilizado esse processo. Podemos ver que foi possível fazer valas profundas e retas. É possível também fazer gravuras em vidro. É uma técnica que vem ganhando popularidade em memes e é possível mudar para outros tipos de materiais. Outro método de etching é o dry etching com difluorido de xenônio, utilizado para liberar metais e estruturas elétricas. O vapor seco da substância tem a vantagem de atacar o silício sem causar muito atrito, ao contrário de corrosivos líquidos. E ele é bem seletivo para átomos de silício, podendo ser utilizado com fotoresistores como o dióxido de silício. A reação desse gás é simplesmente química e espontânea. Microusinagem por descarga elétrica, ou micro-EDM. É um processo que utiliza descargas elétricas para remover materiais. Um eletrodo de trabalho é utilizado para aplicar altas tensões. Ele é colocado próximo ao material a ser usinado, que é imerso em um fluido elétrico. Características de tamanho mínimo que podem ser feitas com o micro-EDM são dependentes do tamanho do eletrodo de trabalho e como ele é fixado, mas furos tão pequenos quanto dezenas de microns foram feitos utilizando esse método. Um problema com o micro-EDM é que ele é um processo serial e lento. Lasers podem gerar uma quantidade intensa de energia em impulsos de luz muito curtos e direcionar essa energia para uma região selecionada de material para a microusinagem. Entre os muitos tipos de lasers atualmente em uso para a microusinagem estão o CO2, granadas de ítrio e alumínio e SMR. Quando cada um tem suas próprias propriedades e capacidades exclusivas, adequadas às aplicações específicas. Os fatores que determinam o tipo de laser a ser usado para uma determinada aplicação incluem o comprimento de onda do laser, energia, potência, modo temporal e espacial, tipo de material, tamanhos e tolerância de recursos, velocidade de processamento e custo. A ação dos lasers de CO2 e granada de ítrio e alumínio é essencialmente um processo térmico, pelo qual a ótica de focalização é utilizada para direcionar uma necessidade de energia, predeterminada para um local bem definido na peça de trabalho para derreter ou vaporizar o material. Outro mecanismo não térmico, referido como fotoablação, ocorre quando materiais orgânicos são expostos à radiação ultravioleta gerada a partir do hexímero, granada de ítrio e alumínio, armônio ou outra fonte de ultravioleta. Semelhante ao micro-EDM, a micromecanização a laser pode produzir recursos na ordem de dezenas de microns, mas é um processo serial e, portanto, mais lento.
Concluímos a nossa apresentação. Muito obrigado.